Graça e paz, Escola de Fundamentos, amados alunos, que bênção, mais uma vez nós estamos aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola de Fundamentos. Eu sou a pastora Ana Sena, do Ministério Apostólico Mundial, e nós estamos aqui para trazer para vocês mais conhecimentos sobre a Palavra de Deus dentro dos nossos conteúdos da Escola de Fundamentos, amém? Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo, não é verdade? Amados, olha só, nós paramos na unidade 3, na lição 3, hoje nós vamos iniciar essa lição 3, que é sobre o caráter cristão, um conteúdo extremamente importante, que eu quero que você preste bastante atenção. Então, antes de você iniciar aí a sua aula, você pega o seu bloquinho, a sua cadeira, a sua Bíblia, pega aí a sua caneta para você anotar as possíveis dúvidas e depois você manda para nós por WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer, eu e o pastor Naércio, para a gente estar respondendo para vocês, tá bom? Então, nós vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, né, que é sobre o caráter cristão. Então, vamos lá. Olha só, primeiro ponto que nós vamos falar sobre o caráter cristão é sobre a personalidade. A personalidade é formada por um conjunto de características essenciais que inclui, por exemplo, caráter, temperamento e hábitos, tá? Então, a nossa personalidade, na verdade, é um conjunto de um monte de coisas que vão se construindo ao longo da nossa vida desde quando a gente nasce. Claro que existe um período aí principal em que é formado o nosso caráter. Alguns estudiosos da área da psicologia falam que até os 12 anos de idade a gente ainda consegue influenciar na formação do caráter da criança. Então, é extremamente importante nesse processo de educação, de formação da personalidade das pessoas, elas receberem boas informações, bons princípios, e aí entra em jogo tanto a educação que os pais dão para essa criança, quanto o que ela recebe de informação à sua volta, no meio social, principalmente nas escolas, né? Ela também é um conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. Então veja que dentro de todo esse conjunto que forma a personalidade, a parte do psique, o psicológico da pessoa também conta, né? É fundamental, porque vai se determinando o que? Os padrões de pensamento. Então, dependendo das informações que ela recebe, do mundo que ela vê à sua volta, vai formar um padrão de pensamento que vai determinar também os seus sentimentos e a sua maneira de agir na sociedade, ok? Nossa personalidade é o que nos diferencia dos demais. Isso porque ela é nossa identidade pessoal, nossa originalidade, aquilo que nos define e expressamos em nosso padrão de comportamento. Então, olha só, dentro da personalidade ou a nossa personalidade, ela nos faz ser uma pessoa original. Cada um de nós somos uma pessoa singular, única, exclusiva. Não existe um outro ser humano na face da Terra igual ao outro. Existem pessoas que são semelhantes, que têm afinidades, né? Que têm às vezes o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de sentir e de agir, então elas se tornam semelhantes. Mas nós somos pessoas originais. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez. Criou cada um de nós de uma maneira singular. Personalidade pode abrir portas, mas é apenas o caráter que pode mantê-las abertas. Essa é uma frase de Elmer Latimer, né? G. Latimer. Então, a personalidade, ela pode assim atrair as pessoas. Você pode ter uma pessoa simpática, carismática, risonha, alegre, que atrai as pessoas, mas isso não significa necessariamente que uma pessoa assim seja uma pessoa de caráter. Pode ser que ela esteja aí também, né, camuflando o seu verdadeiro caráter, e a gente precisa, né, muitas vezes conviver para poder descobrir isso. Vamos ver então uma definição de caráter. Caráter, então, é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo, tá? Esse conjunto de características
que são nossas qualidades e defeitos, é que irá determinar a nossa conduta e a nossa moralidade, tá? Opa, sem querer eu voltei aqui. Que vai determinar então, né, a nossa conduta e a nossa moralidade, ou seja, o nosso caráter. Bom, gente, isso é importante, né? Porque não existe pessoas que seja perfeita e que não tenha defeitos. Só que quando nós tomamos consciência dos nossos defeitos, a gente consegue controlar mais e tentar mudar o nosso comportamento para amenizar o impacto dos nossos defeitos na vida do outro e na vida das pessoas à nossa volta, da sociedade, né? Mas todas as pessoas, elas têm dentro do conjunto que forma o caráter dela, ela vai ter coisas muito boas e vai ter também coisas negativas, tá? Que formam o caráter dessa pessoa, tá ok? Olha lá, muitas vezes nós somos tentados em situações que vão revelar o nosso verdadeiro caráter. Por exemplo, fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo é uma prova de que temos um caráter íntegro, né? Olha só, opa, peraí, passei demais. Olha lá, caráter é aquilo que você faz quando ninguém vê. Isso é uma prova de uma pessoa que tem caráter, né? Se ela faz coisas escondidas, mas depois na frente dos outros, ela é uma pessoa boazinha, né? Dá tapinha nas costas, fala bem, né? E depois ela faz coisas que não deve, fala mal, faz aquilo que ela não faria se a pessoa estivesse na frente, e isso é um sinal de um desvio de caráter dessa pessoa. A pessoa que tem um caráter íntegro, ela geralmente é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa autêntica, é uma pessoa que vai dizer a verdade, claro, que dosando as palavras para não ferir, para não magoar a pessoa, mas ela já traz na índole dela, né, na personalidade dela, esse perfil de ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, uma pessoa autêntica, né? Então, a gente precisa fazer uma autoanálise e se perguntar, né, como é que está aí a gente nessa situação. Olha, uma pessoa sem caráter ou mau caráter é qualificada como uma pessoa desonesta. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com uma formação moral sólida e incontestável. É uma pessoa com princípios, tá? Então veja, a pessoa que ela não tem caráter ou ela tem uma deformação muito grande no caráter dela e é considerada uma pessoa desonesta, mau caráter, é uma pessoa que a sociedade denomina como uma pessoa desonesta. Significa que aquela pessoa não está obedecendo a padrões morais aceitáveis pela sociedade, não está sendo regida por princípios, né, que trazem a paz, que trazem o benefício para todas as pessoas, né? E aí, por outro lado, a pessoa de caráter, ela é uma pessoa que tem uma formação moral sólida, né? Incontestável. E essa pessoa, ela é regida por princípios morais aceitáveis pela sociedade, tá ok? Nossas qualidades, defeitos e valores é que irão determinar a nossa conduta moral e definirá a coerência das nossas ações, da nossa forma de proceder e nosso comportamento. Então veja que dentro dessa questão do nosso caráter, né, as nossas qualidades, os nossos defeitos e valores vão determinar a nossa conduta moral. Como é que a gente se conduz diante da vida, diante das situações, né? E vai definir a coerência das nossas ações. Você tem uma ação coerente? Você está tendo um procedimento, um proceder de comportamento que é aceitável pela sociedade, né? Que não vem agredir as pessoas, né? Que não vai chocar as pessoas dentro da questão moral e dos bons costumes, né? Tem até um versículo na Bíblia que fala, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Então a gente precisa prestar atenção aí em toda essa gama de comportamento que a gente está tendo para saber como que nós estamos nessa questão. Valores, vamos ver, são um conjunto de características de uma pessoa ou de uma organização que determina a forma como esses deverão se comportar e interagir com os outros indivíduos
e com o meio. Então, olha só, existem muitas empresas, por exemplo, que elas estampam lá na entrada, no hall de entrada da sua empresa, quais são os seus valores. Os nossos valores são honestidade, verdade, integridade, né? Respeito às pessoas, respeito à diversidade. Então, enfim, é um conjunto de valores de características, né, que tanto são de uma pessoa, aquilo que você tem como valor para você, né, dentro de o que é honesto, do que é bom, do que é puro, do que é verdadeiro, do que é moral, né, de que é aceitável pela sociedade. Moral é um conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição, de costumes, da religião e até dos tabus do cotidiano, que norteia o comportamento humano de uma sociedade. Então, essa questão moral, gente, ela é aprendida, ela é adquirida, você vai absorvendo da sociedade desde a criança, porque o pai e a mãe, quando a criança é bebezinha, né? A criança escuta um palavrão, por exemplo, né? Fala um palavrão, fala uma palavra feia e tal, e aí o pai e a mãe corrigem, não, filho, não pode falar assim, isso é feio, né? Não pode falar isso na frente das pessoas e tal. O que ela está ensinando? Ela está ensinando os valores morais para aquela criança. A criança vem e conta uma mentira. Olha, filha, mentir não é legal. Você não pode ser uma pessoa mentirosa. Então, isso faz parte de valores, né, de uma cultura. Tem uma situação, uma experiência que eu vivi, que a gente usava, nós fomos para Angola, e eu vi todo mundo fazendo um gesto que para eles lá é uma coisa normal, e para nós aqui no Brasil é uma coisa meio obscena, né? E aí eu fiquei um pouco assim, por quê? Porque é uma questão de costume daquele lugar que para eles moralmente não é imoral, né? Não é uma coisa escandalosa, não tem um significado pejorativo. A questão é que o gesto lá é uma coisa que tem um significado diferente do que o que tem aqui no Brasil. Então, para nós aqui é amoral fazer esse determinado gesto, e lá em Angola não, porque tem outro significado. Então veja que a questão da concepção do que é moral depende muito da sociedade em que a gente está vivendo. Por isso que ela é um conjunto de regras, são regras. Olha, aqui tem uma regra, aqui você não pode agir assim, aqui você não pode agir assado. Então é um conjunto de regras mesmo que a gente vai adquirindo e que é influenciado pela cultura, pela educação, pela tradição, pelos costumes da sociedade e inclusive pela religião também, tá? Isso aí é do ser humano, né? Vamos lá. Ética é um conjunto de regras e princípios de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Então, cada sociedade tem os seus valores éticos, né? Que estão atrelados muito à concepção de mundo, à visão de mundo que uma sociedade tem e que isso é passado para nós desde a nossa infância. Olha, não faz isso, você foi uma pessoa antiética, né? Você não disse a verdade, isso é uma falta de ética. Vocês já viram lá deputados até que às vezes são impeachmentados porque eles mentiram e essa mentira foi descoberta e isso influenciou de alguma forma na decisão de um projeto político, enfim. Então, falta de decoro, significa que essa pessoa faltou com a verdade e ela foi antiética, tá? Então, essa questão da ética também tem a ver com regras, com princípios que regem uma sociedade, baseado nos valores que ela tem, baseado naquilo que ela tem como princípios para aquela sociedade. Bom, agora a gente vai para a segunda parte, conforme está lá no nosso caderno, né? A gente vai ver agora, o que é caráter cristão. Porque até então, nós estávamos vendo a questão de caráter dentro do ponto de vista do ser humano normal, natural, né? Só que a gente não pode esquecer que o ser humano, desde quando ele foi criado por Deus e ele sofreu a queda, houve aí uma deformação nesse caráter. Então, primeiro a gente vai ver aqui como é o caráter cristão. Para quem é cristão? A gente tem, será, os mesmos princípios, os mesmos valores que a sociedade como um todo? Será?
Vamos ver aqui, né? Olha lá. Bom, o que é caráter cristão? É ter o caráter moldado à imagem de Cristo. É nascer de novo e ter o seu caráter forjado pelo Espírito Santo. É ser moldado pela palavra de Deus, à imagem e semelhança do Criador. Então veja que isso tem muito a ver com o nascer de novo, com você ter um encontro com Cristo e você vinha com seus valores, com seus costumes morais mundanos, né, do mundo, e aí você tem um encontro com Cristo. E aí é por isso que Jesus disse para Nicodemos, né, é preciso nascer de novo, tem que nascer da água e nascer do Espírito, para você. Por quê? Porque a maneira de quando você nasceu, desde o ventre da sua mãe, você foi contaminado por um monte de valores distorcidos e influenciados por Satanás no mundo. E quando a gente vem para Jesus, então nós precisamos nascer de novo e o nosso caráter cristão vai ser formado a partir do conhecimento da palavra de Deus. Então, ter um caráter cristão significa que você tem que morrer de novo, você tem que morrer para o mundo e você tem que nascer para Deus, e para Deus o que vale é o caráter de Cristo. É se despojar do velho homem, da velha criatura mundana, que essa nunca morre, mas ela tem que ser dominada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vai ver agora um pouco, a gente vai ver aqui um pouco o que diz lá em Efésios. Olha só, isso aqui é extremamente importante. Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 32. Como ele é muito importante, a gente vai ler. Nós vamos ler aqui esses versículos. Olha só, no 22 diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Tá vendo? Então o velho homem, gente, ele é enganado pelo diabo. Ele sofreu uma deformação no seu caráter desde quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, né? E aí ele precisa ser transformado e precisa se despojar, ou seja, se libertar, se livrar do velho homem, ok? No 23 diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Então, quando a gente vem para Cristo, é necessário ter uma transformação na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, no capítulo 2, no versículo 2, desculpa, fala o quê? E não vos conformeis com esse século. Então não se conforme com essa maneira mundana de pensar, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você conheça qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando a gente vem para Cristo, nós morremos para o mundo e passamos a viver somente para Deus, para servi-lo. Amém? Vamos aqui para mais dois versículos que diz assim: e vos revistais do velho, do novo homem, segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então vamos repetir aqui, ó. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo. Então veja só, gente, aqui já fala muito sobre a questão de caráter. Você tem que deixar de ser um mau caráter, de falar mentira, né? De ser um mentiroso, de ser um enganador, de ser um roubador, de ser ladrão, de fazer coisas que não prestam, para você ser revestido agora, né, da figura de Cristo, do caráter de Cristo. E você só consegue isso, amado, conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus. Amém? No 26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, olha só, irar não é pecado. Ou seja, quando você fica bravo, porque isso faz parte do quê? Lá do seu temperamento. Tem pessoa que é colérica, que é sanguínea, né? Aquela que já quer fazer tudo na hora, ela é tudo rápido, é tudo assim. Ela age por impulso, a pessoa que é sanguínea, que é colérica, né? Então, você pode manifestar a ira, mas você não pode se deixar dominar
pela ira, você não pode agir em função dessa ira, porque aí você vai estar pecando. E aqui a Bíblia diz, olha, no 27, não deis lugar ao diabo. Então, quando nós nos iramos e nos movemos pela ira, a gente acaba dando brecha pro diabo, não é assim? Quando você fica irado com uma situação, aí vem aquela vontade de xingar, de falar um baita palavrão, de quebrar, até de matar a gente tem. Quando você está irado, dependendo da situação que acontecer, você tem vontade de ir lá enforcar a pessoa, né? Mas se você for agir por essa ira, você vai pecar. Você vai pecar contra Deus, você vai cair em pecado, vai se afastar de novo, vai perder a presença do Espírito Santo. Então, amados, não vale a pena, tá? No 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Eu falei agorinha, né? Se você roubar, não roube mais. Se você fazer coisa desonesta, não faça mais. Porque agora você tem um caráter cristão, você tem o caráter de Cristo. Então você tem que abolir isso da sua vida, eliminar, não praticar mais esses erros. Essa que é uma falha de caráter, né? Mas que é corrigido em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Olha, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, para quem gosta de xingar palavrão, acha que é cristão e pode falar o que você bem quer e entende, isso não é verdade, né? Aliás, na nossa aula anterior ao vivo, eu disse isso, né? O único palavrão que você pode falar é um palavrão tipo assim, otorrinolaringologista. É um palavrão, porque é uma palavra grande, mas não tem sentido pejorativo, né? É a profissão de um médico, né? Que é um otorrinolaringologista. É um destrava-língua falar essa palavra. Então, amados, olha só. Fala aqui, né? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, amados, procure falar coisas boas, falar coisas que vão edificar, que vai ser proveitosa. Eu falei também na nossa aula viva, Deus vai pedir contas para nós. Você vai ter que prestar conta de cada palavra que sai da sua boca diante do Senhor. Então, presta atenção no que você anda falando aí, tá bom? No 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando nós xingamos, quando nós fazemos coisas desonestas, quando nós fazemos aquilo que não agrada a Deus, nós estamos afastando o Espírito Santo de nós, né? Então, tenha cuidado com isso, ó. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Tá vendo? Tudo isso aqui você tem que eliminar da sua vida. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Deus, aleluia, né? Então, nós temos que eliminar tudo quanto é coisa que não presta da nossa vida. E o que nós temos que praticar? Nós temos que praticar a benignidade, que é fazer o bem, é ser uma pessoa boa, é ser misericordioso. No final dessa lição, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo, que eu não vou adentrar agora nessa parte, senão a gente vai acabar se repetindo, né? E aí, por hoje é só. Olha só, continuaremos o ponto 2, o 2.1 na próxima aula, porque a gente não quer cansar você tanto de uma vez só, né? Então, eu espero que você aproveite bastante esse conteúdo, reveja essa aula, faça uma autoanálise da sua vida, veja se você está tendo um comportamento digno de quem tem o caráter de Cristo, porque é isso que nós temos que manifestar. Nós temos que ter exemplo, porque nós somos testemunhas do Senhor Jesus e nós precisamos, amados, realmente ter muito cuidado com a nossa conduta, com o que nós falamos, como nos comportamos, a nossa personalidade, o nosso caráter hoje ele tem que ser moldado pelo Espírito Santo, não pode mais ser aquela velha criatura, e essa velha criatura foi afogada lá quando você
foi batizado, mas nós precisamos lutar todos os dias, pedir a graça do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo mora em você, ele já está aí. Então você precisa ter essa comunhão com o Espírito Santo para que ele venha te conduzir. E eu tenho certeza que você vai ouvir a voz do Espírito Santo toda vez que você for fazer uma coisa amoral, indigna, desonesta, né? Que às vezes a velha criatura quer ressuscitar, você vai ouvir a voz do Espírito Santo falando: olha, fulano, não faça isso. Ele não vai te obrigar, mas ele vai te alertar. A luzinha amarela vai acender para você voltar novamente, né, com o prumo aí do caráter de Cristo e seguir uma vida abençoada até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Nós ficamos por aqui. Não vai ter tarefa depois dessa aula, porque a gente vai ter ainda a segunda parte. Depois a gente vai falar sobre a tarefa, tá bom? Em nome de Jesus, eu quero orar por você para encerrar rapidamente essa aula e continuamos na próxima. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, bendigo, meu Pai, o teu santo e poderoso nome, que o Senhor venha abençoar esta pessoa, esta família, o seu lar, abençoa a minha vida, a vida do pastor Naércio, abençoa, Senhor, o nosso ministério apostólico mundial, o centro de formação ministerial e a nossa escola de fundamentos, abençoa todos os alunos e que nós venhamos permanecer firmes no caráter de Cristo até a volta do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um beijo no seu coração e até a próxima aula, que é a segunda parte dessa nossa lição, tá bom? Até já. Paz.